Realmente manifestar-lhes minha profunda gratidão a Deus e louvor ao Senhor Jesus pela feliz e abençoada oportunidade de poder chegar até este país, nesta querida igreja, para aqui adorarmos e bendizermos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero manifestar a minha gratidão a Deus também por rever o pastor Haroldo Yamamoto, poder abraçá-lo e reencontrá-lo tão longe da nossa terra. É uma satisfação, pastor, e um privilégio conhecer a sua esposa, sua família e também este ministério de homens de Deus que aqui estão servindo ao Senhor. É uma alegria poder abraçá-los, estar junto com os irmãos e esta querida e amada igreja do Senhor, onde nós, desde que adentramos, podemos sentir a presença do Senhor Jesus neste lugar. Estou muito feliz de rever a irmã Valquíria, esta serva de Deus. Já há 10 anos nós ministramos juntos no trabalho dos Gideões Missionários, e reencontrá-lo aqui, irmã Valquíria, é uma boa surpresa, com esta unção de Deus que caracteriza o seu ministério. E também, amados, estou muito feliz por estar desta feita com a minha esposa, irmã Maria Isabel, estarmos ministrando para as queridas irmãs, estas valorosas servas de Deus, nesse trabalho de senhoras. Finalmente eu lhes trago a saudação da igreja, onde servimos ao Senhor, a Assembleia de Deus, na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aqui além de mim? Vamos ter que mandar a gente para cá, pastor. Vamos ter que mandar gaúcho para cá para servir a Deus junto com os irmãos aqui. Assembleia de Deus em Ivoti, amados, no Rio Grande do Sul, onde nós servimos ao Senhor. A cidade de Ivoti, ela está localizada na região de colonização alemã e japonesa, no Rio Grande do Sul. A maior colônia japonesa no Rio Grande do Sul está nesta cidade. E ali nós servimos ao Senhor com muita alegria, nesta mistura de alemães e japoneses. Os irmãos estão vendo que eu sou bem loiro e tenho os olhos de japonês, então dá tudo certo. Ali naquela cidade que é esta mistura. O povo de Deus se caracteriza desta forma: baixo o sangue de Jesus, não há alemães, nem africanos, nem japoneses, todos nós somos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos a igreja do Senhor e vamos morar no céu. Este é o nosso destino, é para lá que nós vamos, é para este lugar que nós estamos caminhando. Portanto, amados, recebam a saudação desta igreja, nesta região, e também da minha família, meus 3 filhos, o Juliano, o Eliezer e a Priscila, e também da irmã Madalena, que é minha cunhada, a irmã mais velha da minha esposa, e me ajuda a controlar as agendas, as viagens. E eu quero agradecer ao pastor Haroldo pela maneira tão fidalga com que tratou esta viagem com a irmã Madalena. Recebo também, irmãos, a saudação da irmã Madalena, da minha família e da igreja do Senhor. E dizer-lhes finalmente que vir aqui é um sonho que acalento há muito tempo. E como Deus cumpre os nossos sonhos, eu estou feliz porque agora não é mais sonho, é realidade estarmos aqui servindo, adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, eu quero lhes convidar nesta feita a abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículos de número 14 a 21. Glória a Deus. Se os senhores e senhoras puderem estar em pé mais uma vez, por gentileza. Aqueles que quiserem mais informações sobre as mensagens, irmãos, não esqueçam de entrar no nosso site www
pastorluizantônio.com.br. Pastor por extenso, tudo junto. Não esqueçam que Luiz é com Z, certo, irmãos? Ali nós temos todas as informações que os irmãos necessitam. Gênesis capítulo 21, versículos 14 a 21, que nos diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Repita comigo esta expressão: e habitou no deserto. Outra vez: e habitou no deserto. Terceira vez: e habitou no deserto. Pai santo e justo, é o primeiro dia deste encontro onde nós nos reunimos. O Senhor conhece a expectativa do coração dos seus filhos e também os propósitos que o Senhor tem para esta noite, neste lugar. Domina este santuário, esta atmosfera, pela unção sobrenatural que abre e rompe os céus e adentra os corações. Que toda força contrária, toda força satânica que conspira contra este trabalho, contra a tua bênção neste instante, seja agora, neste momento, repreendida, anulada pelo poder do seu nome, Jesus, pela autoridade da sua palavra, e que cada coração possa estar aberto para receber a tua bênção, em o nome de Jesus e para a glória deste nome. Amém. Por favor, amados, queiram assentar. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que está em meu coração esta noite, para meditar convosco nesta porção da Bíblia, é vitoriosos no deserto. Repita comigo, por favor: vitoriosos no deserto. Outra vez: vitoriosos no deserto. Terceira e última vez, para que você não esqueça: vitoriosos no deserto. Observem bem, os senhores e as senhoras, que no contexto deste texto, a Bíblia aponta para uma personagem, para uma dama, para uma serva de Deus, e eu me refiro a Agar. A história de Agar é uma história profundamente emocionante, além de ser impressionantemente realística, e estabelece paralelos profundos com as nossas vidas. Quando eu observo a história desta mulher e contemplo o seu nome adentrando na galeria dos heróis da fé, eu me levanto com grande glória a Deus, louvando ao Senhor por entender que em todos os tempos, em todas as épocas, Deus se propõe a usar as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor já no início desta mensagem, porque esta palavra é uma realidade na nossa vida. Esta descrição bíblica do apóstolo Paulo na epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, o capítulo de número 1, o final do versículo, Paulo começa a descrever, após demonstrar o poder
poder que vem da cruz, Paulo conclui dizendo que as coisas que Deus usa são as coisas pobres, são as coisas que não são as coisas vis, são as coisas pequenas, são as coisas fracas. Deus usa estas coisas. A caixa de ferramentas de Deus é constituída destes 5 elementos, e a Bíblia diz que Deus usa estas 5 coisas para confundir as importantes, as grandes, as ricas, aquelas que acham que são, que na verdade não são. Glória a Deus. E a Bíblia diz ainda que Deus usa estas coisas por uma razão só, porque elas têm a capacidade de esvaziar-se de si mesmo e de tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Paulo apresenta esta verdade no versículo posterior, aos versículos 24 e 25 do capítulo 1 de Coríntios. Ele diz: para que nenhuma carne se glorie. A razão, portanto, pela qual Deus usa estas coisas insignificantes é porque estas coisas possuem o poder que atrai a Deus, o poder de esvaziar-se de si mesmo e de tributar toda a honra e toda a glória e todo louvor ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Na história de Agar também eu observo na realidade o cumprimento do que o apóstolo Paulo revela na Epístola aos Romanos, capítulo 8, e um dos versículos mais belos da Bíblia, que produz alento, tranquilidade, paz ao nosso coração. Quando Paulo está demonstrando o plano que Deus tem desde o eterno passado com todos aqueles a quem Deus escolhe, Paulo diz no versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que são chamados pelo seu decreto. É a partir destas duas premissas bíblicas, é a partir destes 2 fundamentos, e que Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas grandes, e de que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. É a partir desses 2 fundamentos que o Espírito de Deus me ordena esta noite pregar esta mensagem: vitoriosos no deserto, seja para consolar o seu coração, seja para fortalecer a sua vida, seja para tranquilizar a sua alma. Eu assumo esta tribuna esta noite para dizer que Deus tem uma vitória preparada para a sua vida em meio ao sofrimento. Glória a Deus. Vitoriosos no deserto, portanto, constitui-se como um paradigma, um propósito de Deus para a vida de todos aqueles que se propõem a pagar o preço para ser usado por Deus, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, tenha explicação para o sofrimento, para a luta ou não tenha. O importante é saber que lá adiante tem uma vitória preparada, tem um triunfo de Deus que está determinado e que ninguém vai poder mudar esta verdade. Por quê? Porque todas as coisas, glória a Deus, e a Bíblia diz todas as coisas. A Bíblia não diz 90%, a Bíblia não diz 80%, a Bíblia diz 100%. Todas as coisas, todos os momentos de alegria, todas as circunstâncias desfavoráveis, todos os momentos de sofrimento, todos os choros, todas as lágrimas, todas as marcas, todas as vitórias, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Ao observarmos a história de Agar, nós vamos ver que ela entrou 3 vezes no deserto. E estas 3 vezes que Agar entrou no deserto, nos falam das 3 formas como nós vamos parar no deserto, das 3 formas como o deserto se abre diante de nós. Eu devo lhes dizer, a princípio, a bem da compreensão da mensagem, o retorno, meu querido irmão do som, por favor, a bem da compreensão da mensagem, que deserto na Bíblia está sempre relacionado com o povo de Deus, sempre. Nós observamos no Antigo Testamento que a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, a boa parte desta história, das revelações de Deus, tiveram tudo a ver com o deserto. Nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi para o deserto. Nós vamos ver que Paulo, também o grande apóstolo, teve a sua
experiência no deserto. Deserto na compreensão inicial, meus irmãos, na literalidade da palavra, significa abandono, significa falta de tudo que poderia nos propiciar uma vida tranquila. Deserto significa sofrimento, deserto significa solidão, deserto significa uma vida seca, sem a profusão da bênção. Deserto significa esquecimento, mas na Bíblia deserto também significa a escola de Deus na nossa vida, um estágio do tratamento de Deus para com a nossa vida. A vida de Agar, as revelações que ela recebeu foram no deserto, enquanto para muitos o deserto seria o fim da vida, para Agar foi a escola do Espírito de Deus que lhe abriu os canais da revelação. Glória a Deus. Enquanto para muitos o deserto significaria a morte, para Agar significou o início de uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Enquanto para muitos o deserto significaria morte, derrota, destruição, para Agar foi na verdade o pináculo da vitória e os melhores momentos para a sua vida. Eu recebo nesse instante a autorização do Espírito de Deus para dizer a todos que estão aqui passando por um deserto espiritual que não vai acontecer o que o inimigo está dizendo, o que os adversários estão declarando. Você vai morrer, não tem mais saída para você. O Espírito de Deus me ordena dizer esta noite que Deus vai abrir um caminho neste deserto e uma porta de solução para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shuriagalabagala shurikandarabaharabagas Uricandarabaha shurikandalabahalabagachandarabahas. A história de Agar, meus irmãos, começa quando Abraão foi para o Egito. Na verdade, nós temos que remontar ao capítulo 12 de Gênesis. Se você puder estar com a Bíblia aberta, nós vamos observar que depois que o Senhor chamou Abraão e ele iniciou as suas peregrinações, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito porque havia fome na terra. E ao descer no Egito porque havia fome na terra, as coisas ocorreram não da maneira como Abraão havia programado. Ocorreu um episódio no mínimo constrangedor à visão humana, quando a beleza de Sara atraiu os olhares dos homens daquela região, especialmente da casa real, dos líderes, dos oficiais daquela terra. Sara era uma belíssima mulher, e a Bíblia diz que a beleza de Sara chamou a atenção de todos os líderes daquela terra. Abraão inventou uma meia verdade, uma meia mentira. Seu caráter ainda não estava formado por Deus. Evidentemente, Abraão não precisava destes subterfúgios, mas como seu caráter ainda não estava formado por Deus, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção, e isso aconteceu com Abraão. E ele disse para sua mulher: dize às pessoas, eu te peço que tu és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. Observe bem que Abraão estava com medo de que a beleza de Sara lhe trouxesse embaraços, e ele não queria identificá-lo como esposa. Mas quando Abraão chegou no Egito, a Bíblia diz que logo a beleza da sua mulher chamou a atenção, e ela foi tomada para a casa de Faraó como uma das concubinas. Mas Deus que tem ciúme daquilo que lhe pertence, Deus que não deixa ninguém tocar naquilo que é dele. A Bíblia diz: aquele que está na minha mão, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Aquilo que é consagrado a Deus é de Deus, e ninguém tem o direito de tocar, de usar, nem de fazer o que bem quer. Glória a Deus. Mesmo lá na casa de sofrimento, lá no Egito, sendo tratada como uma concubina, Sara não pertencia àquelas pessoas. Sara agora era propriedade de Deus, por uma aliança que Deus havia feito com seu esposo, com Abraão. E Deus não nega aquilo que ele promete para a nossa vida. Deus não quebra as suas alianças, Deus não muda os seus propósitos. Glória a Deus. Nós podemos falhar, mas Deus permanece sendo fiel. Glória a Deus.
Deus é fiel independente da nossa infidelidade. Deus é fiel independente das nossas fraquezas. Deus é fiel independente dos nossos problemas. Deus é fiel independente das nossas limitações. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Independente das nossas falhas, independente dos nossos problemas, Deus é fiel. Diga glória a Deus por esta verdade. Deus permanece fiel mesmo que nós sejamos infiéis. E Sara chegou, meus irmãos, desta forma na casa de Faraó, e a Bíblia diz que Deus entrou em ação. Deus feriu a Faraó pelo que fez com a mulher de Abraão, e ele descobriu qual era o problema. Chamou Faraó e Abraão e disse: por que me fizeste isso? Por que não me disseste que era minha mulher? Então Deus transformou a maldição em bênção. E a Bíblia diz que quando Faraó despediu Abraão, um homem rico. Observem bem esta contingência da história. Ele entrou pobre no Egito, ele entrou faminto no Egito, mas Deus, que transforma a maldição em bênção, permitiu que ele fosse naquela terra e saísse daquela terra rico. A Bíblia diz que Faraó deu a Abraão ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, lhe deu camelos, e é nesta dádiva de servos e servas que entra Agar, a egípcia. Aleluia. Ela foi dada como um presente para Abraão. Ela foi dada como um pagamento para Abraão. Agar, a egípcia, entrou neste conjunto, entrou neste pacote. Agora deixe-me concluir a realidade. Como saiu Abraão? Ele saiu rico do Egito, ele saiu abençoado. Por quê, irmãos? Porque Deus transforma a maldição em bênção. Quantos creem nesta verdade? Podem dar glória a Deus mais uma vez. Deus transforma a maldição em bênção. É a promessa de Deus para os seus filhos. Deus quebra a maldição quando, por amor à sua promessa, comprometido com a sua verdade, Deus desfaz a maldição. Eu quero declarar esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua vida vai ser abençoada neste deserto que você está, neste Egito que você entrou. Se prepare para receber a bênção de Deus. Eu recebo a autoridade do Espírito Santo agora, irmãos, para pedir que você levante as suas duas mãos aos céus, em o nome de Jesus, e feche os seus olhos agora. Aleluia, aleluia. Porque em nome do Senhor Jesus, agora, neste instante, eu recebo a autoridade de Deus para declarar que toda maldição contra a tua vida está quebrada agora, está anulada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda maldição contra a tua vida está quebrada agora, está anulada agora, está desfeita agora. Deus está transformando a maldição em bênção na tua vida. Eu profetizo a bênção de Deus sobre você. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a tua vida a partir desta hora. E aqueles que creem, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus da sua vida neste momento. Fique com a sua mão levantada ao céu. Fique com a sua mão levantada ao céu. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, Deus meu, se é verdade que me deste esta palavra profética agora, aonde houver um filho teu que crê, que clama e que espera a resposta do céu, manda sobre ele um fragmento da tua glória agora. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo recebam renovo de Deus
Deus agora na sua vida. E aquele que não é batizado, receba a fé para começar a falar novas línguas agora, em nome do Senhor Jesus. Uramandarabahashurikandarabahas, Urikandaramahashandaraia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode abrir a sua boca e glorificar a Deus, porque você vai sair rico deste Egito que você está. Você vai sair abençoado deste sofrimento em que você está. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto a glória do Senhor aqui. Eu sinto a glória do Senhor aqui. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Eu estou profetizando bênção sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é nesta circunstância que Agar entra na história de Abraão. Ele entrou como um objeto, como algo que não tinha valor real. Ele entrou como uma moeda de troca. Ela foi dada tão somente por recompensa, por uma circunstância completamente inusitada. Ela não sabia de maneira nenhuma que a sua história, ou melhor, ela nem sabia que tinha uma história. Ela entrou na história de Abraão sem saber que a vida daquele homem seria no deserto. Não obstante ser escrava, o seu nome Agar é de origem árabe, é da língua semita daquela região. E o seu nome Agar é equivalente a Égira, que quer dizer fuga. Isto quer dizer o nome de Agar, fuga. E ela entrou na história de Abraão desta forma, sem saber que a sua vida não seria mais na civilização avançada dos egípcios, mas que ela viveria doravante no deserto. E a primeira vez que ela entrou no deserto foi sem querer, sem pensar, sem imaginar. Porque como escrava ela não tinha vontade, não tinha nome, não tinha decisão própria. E a Bíblia diz que ela foi dada como parte daquela dádiva para Abraão. Abraão voltou do Egito, e a Bíblia diz que ele voltou muito rico em prata, em ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, e peregrinou pelos altares que dantes tinha feito. Invocou o nome do Senhor. Ló ia com ele. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Abraão então optou por andar nas terras secas do deserto. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, e Ló, e Abraão, melhor dito, adentrou no deserto como algo que ele também não havia programado. Foi uma escolha para manter a paz, e junto com Abraão, Agar entrou no deserto. A primeira maneira pela qual nós vamos parar no deserto é através dos outros. Neste primeiro ponto da mensagem, eu quero declarar que o Espírito de Deus está presente neste lugar esta noite, e Ele me autorizou a pregar esta mensagem para declarar a todos que estão no deserto, ou que adentraram no deserto, os porquês que Deus te trouxe pelo deserto, e o que Deus vai fazer na sua vida neste deserto. Glória a Deus.
O que Deus vai fazer na sua vida? Quais são os propósitos de Deus? Por que Deus te permitiu passar por onde você está passando? Por que o caminho pela qual Deus quer te abençoar é o caminho do deserto? Qual é a razão pela qual o Espírito de Deus te colocou aonde te colocou? A primeira maneira pela qual nós entramos no deserto é através dos outros. Observe bem, meus irmãos, a vida de Agar, a situação de Agar, ela saiu da maior civilização da época para andar com um peregrino. O seu nome não aparece, ela não tinha história, ela não tinha identidade, ela não tinha, na verdade, um currículo. Ela simplesmente entrou no deserto. Por quê? Quem ia fazer o seu currículo, quem ia escrever a sua história, não eram os homens. Quem ia fazer a sua história era o próprio Deus naquele deserto. Glória ao nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Você que está num deserto, você que veio para esta nação, da onde você saiu, nem entende por que está aqui. Eu me lembro, pastor Haroldo Yamamoto, da década de 80. Na década de 80, naqueles congressos lá no Brasil, quando Deus usou tantos profetas, e todos aqueles congressos que eu assisti como jovem, como adolescente, existia uma mensagem profética. E naquelas mensagens proféticas, o que Deus dizia é que Deus ia espalhar brasileiros como brasas por todas as nações da terra. Eu me lembro disso como se fosse hoje. O que Deus falava, o que Deus disse, o que Deus declarou, o que Deus estabeleceu. E na época nós pensávamos assim: como Deus vai fazer isso? Como é que isto vai acontecer? A nossa nação com uma economia que não apresentava das mínimas condições. As nossas igrejas sem estabilidade financeira. Os nossos obreiros sem uma vida econômica autossustentável. E eu me lembro aquelas manhãs missionárias lá na nossa nação. Eu não sei quantos tiveram oportunidade de assistir, em que a glória de Deus adentrava nas igrejas de uma tal maneira que a gente não conseguia sair de dentro das igrejas. Eu me lembro de uma manhã missionária em uma cidade, meus irmãos, em que o pregador disse assim: todos nós vamos parar agora, porque nós vamos ouvir os passos de Jesus entrando aqui nesta igreja. Todos nós paramos. Eram mais de 1.500 pessoas naquela manhã missionária, aquela manhã, e nós paramos. Houve um silêncio naquela igreja, e de repente todos nós ouvimos os passos de Jesus entrando naquela igreja. Eu ouvi, eu estava ali aquela manhã. Se você não pode crer, creia, porque eu já vi ele fazer muito mais do que isso. Nós ouvimos os passos de Jesus. Foram 1.500 pessoas naquela manhã. Eram mais de 700 jovens naquela manhã missionária. E todos nós ouvimos Jesus entrar. Só os passos. Pam, 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 pela porta da igreja. Nós estávamos em silêncio, e à medida que Jesus entrava, todos os que estavam à direita e à esquerda eram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Naquela manhã houve um moço que foi tomado de tanta glória, que eram meia-noite, ele estava envolvido na glória, profetizando, falando línguas. Houve mais de uma dezena de irmãos arrebatados aquela manhã. O ônibus que nos levava de volta para a cidade aonde morávamos, a glória do Senhor nos acompanhou por mais de 15 horas. Todos os que estavam no ônibus que não eram batizados com o Espírito Santo foram batizados com o Espírito Santo. Naquela
noite, enquanto viajávamos, uma jovem foi usada em profecia dentro do ônibus. E o que ocorre na minha vida hoje, eu ouvi aquela noite. Isto fazem mais de 20 anos. Aquela jovem profeta, que inclusive viu a sua partida para a glória. Uma semana depois ela partiu para a glória e foi revelada naquele ônibus aquela noite. Ela colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: tu vais andar por muitas nações. O meu propósito é te levar por terras que tu nunca imaginou, por lugares que tu nunca pensaste. Eu estava estudando engenharia química para ser engenheiro, filho de uma família pobre. A minha alegria seria ser engenheiro químico. Aquela noite Deus me disse: tu não vais ser engenheiro químico, tu vais ser pregador da minha palavra. Passaram-se os anos e tudo aquilo que eu ouvi aquela noite se cumpre na minha vida hoje, porque Deus fala e cumpre. É Deus que escreve a nossa história. Deus não depende da circunstância, Deus não depende do deserto para nos abençoar. Deus não depende do deserto, é nós que dependemos dele. Glória a Deus. Eu não entendia como aquelas profecias iam se cumprir. Olha o que Deus fez com vocês. Tirou vocês lá do Brasil, sem vocês saberem nem como, nem que jeito, nem porquê. E por que que nós estamos aqui, pastor? Porque Deus resolveu escrever a tua história aqui neste lugar. Você não tinha história, você não tinha nome. Aleluia. Deus te trouxe para cá, porque aqui neste deserto Ele vai escrever a tua história. Ele vai te dar um nome que glorifique o seu nome, que exalte o seu nome na terra. Você não está neste deserto para morrer, você está neste deserto porque Deus vai escrever uma história de fé, uma história de glória, uma história de vitória. É por isso que você está aqui. Aqueles que creem, levante a sua mão para o céu e dê o melhor e o maior glória a Deus da sua vida. Levante as suas duas mãos aos céus comigo. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e agora adore a Deus na beleza da sua santidade. Adore, adore, adore a Deus. Adore a Deus. Adore, adore a Deus. Adore, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore, 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 bendiga, exalte o nome do Senhor. Pastor, eu perdi o domínio da minha vida, não sei mais onde estou, nem o que faço, nem o que eu sou. Dê glória a Deus, porque Deus está no comando das coisas. Deus está no comando das coisas. Eu sou profeta de Deus na terra, e o Espírito de Deus nunca me enganou. Esta mensagem desta noite tem endereço certo. Esta mensagem de hoje tem direção definida. Você perdeu o domínio da vida? Não. Você transferiu o domínio da sua vida para Deus. Você não vai morrer neste deserto. É Deus que está escrevendo a tua história. Eu sinto que a nuvem da glória de Deus está entrando aqui. Fique com as suas mãos erguidas para adorar, para bendizer, para glorificar, para magnificar ao Senhor.
Candalabagashuri galabahala suri candalabahala. Sharamanda labahala suri candalabagashuri candalabahas. Shuri candalabahala bacandalabahashandara. Entramos no deserto através dos outros. Agar entrou no deserto através de Abraão. Mas não é somente esta forma que adentramos no deserto, através dos outros. Adentramos no deserto através dos outros, quando somos levados a uma circunstância desagradável por alguém que nós confiávamos. Entramos no deserto através dos outros, tentando ajudar pessoas em quem depositamos a confiança de nossa vida. Entramos no deserto através dos outros, quando emprestamos a este outro a essência do nosso ser. Entramos no deserto através dos outros, quando emprestamos o nosso próprio nome, os nossos próprios recursos. Abrimos as portas da nossa casa e do nosso coração e de nossa família, e de repente estamos numa situação em que nós não havíamos planejado e nem programado. Olha aqui para mim, servo de Deus. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus viu que você entrou nesta situação, não foi por má índole, nem por defeito do seu caráter, mas foi tentando cumprir uma das premissas fundamentais da vida cristã, que é amar ao seu semelhante. E aquele semelhante lhe enganou. O engano pode vir, serva de Deus, por aquele carnal em que você depositou a sua confiança. Imaginou viver a sua vida ao lado dele, minha filha, e ele te enganou, roubou a tua confiança. O melhor da tua vida foi levado por ele, e você está ao léu num deserto sozinha. Ou por aquele amigo, aquela amiga que não tinha nada, e você, na intenção de ajudar, emprestou seus recursos financeiros, emprestou seu nome, deu a sua autenticação, comprometeu o seu ministério, a sua chamada, o bom nome que vale mais do que ouro e prata, você comprometeu para ajudar alguém, e hoje está no deserto e pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Olha aqui para mim. Deus não é injusto. Fique tranquilo, não se desespere. Deus vai encontrar contigo neste deserto e vai te dar uma solução. Deus não vai te abandonar agora que você depositou toda a sua fé nele. Deus não vai te deixar ao léu quando você acreditou em tudo aquilo que é mais sagrado e alguém traiu a tua confiança, e você está aqui hoje num caos emocional, num caos existencial, num caos espiritual. Nada faz mais sentido. Você pergunta, pergunta e pergunta, e as respostas não vêm nunca. Deus, com a sua presença, não precisa te responder nada, mas a presença consoladora dele é a resposta que nós precisamos. Deus não tem o dever de nos responder. Deus não tem o dever de nos dar explicações. Ele é Deus, ele é soberano. Nós temos tão somente que crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jó fez diversas perguntas para Deus: por quê? Por quê? Por quê? Deus não respondeu nenhuma. Mas daqui um pouco, quando a presença de Deus se manifestou, ele disse: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Aleluia.
Neste deserto em que você está, o mínimo que vai acontecer é que a presença de Deus vai suprir todas as tuas necessidades, vai responder todas as tuas perguntas, vai resolver todos os teus problemas, e de questionador você vai se transformar em adorador, porque Jó dizia: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Pesa-me em balança fiel, e verás que eu serei achado mais puro. Glória a Deus. Purifica-me 7 vezes, como Orives é purificado, e eu sairei mais santo, disse Jó. E ainda, glória a Deus, que ele me mate, eu repito, eu esperarei nele, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará naquele dia para julgar a minha causa. O que é que eu faço agora, pastora? Dê glória a Deus pelo deserto, dê glória a Deus pela luta, porque Satanás vai ficar envergonhado quando o espírito de adoração envolver o teu interior. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jó perdeu tudo, sem ter culpa nenhuma. Se assentou, coçando as suas feridas com um caco de telha no monte de cinza. E chegaram e disseram: teus filhos morreram, a casa caiu, os animais foram levados por uma tempestade. E a mulher chega e diz para ele: abandona esse teu Deus e morre. E ele diz: Deus deu e Deus tirou, mas louvado seja o nome do Senhor. Satanás estava em roda dele para ver se ele murmurava. Louvado seja o Senhor. Os inimigos, os amigos entre aspas ao redor dele. E o diabo dizia: destruído está, morreu, não tem mais saída. Mas daqui um pouco Jó se mexe. Acompanhe comigo. Quando Jó mexe uma perna, o demônio diz: mas o homem ainda está vivo. Daqui um pouco ele mexe outra perna e vai se levantando. E quando ele vai se levantando, ele brada: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará naquele dia. Satanás foi destruído por esta expressão de fé. O que é que sobra neste deserto, pastor? Sobra a tua fé, sobra o teu louvor, sobra a tua confiança na palavra de Deus, sobra a tua convicção de que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nesta verdade, mais uma vez levante as suas mãos aos céus, adore, glorifique e bendiga o nome do Senhor. Deus vai te dar vitória nesse deserto. Diga aí, seu irmão que está perto de você: Deus vai te dar vitória nesse deserto. Deus vai te dar vitória nesse deserto. Aleluia. Deus vai renovar as tuas forças neste deserto em que você está. Eu estou sentindo muito hoje o peso do fuso horário, irmãos. Estou recém me localizando, mas eu sinto os céus abertos aqui sobre esta igreja. Eu sinto a glória de Deus aqui neste santuário. Eu sei quando Deus está presente, e Deus está aqui. Há uma unção sobrenatural do Senhor. Há uma unção de Deus que se pode sentir na atmosfera aqui esta noite.
Há uma unção de Deus que se pode observar no ambiente. Há uma unção de Deus que se pode sentir. Deus vai transformar este deserto. Glória a Deus na tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levante as suas mãos aos céus. Aleluia, ó Deus. Aonde houver um filho teu que creia, unge ele agora com a palavra da autoridade, com o renovo sobrenatural. Unge ele neste instante, eu te peço. Agora eu quero que você estenda esta mão ungida sobre a pessoa que está perto de você e profetize sobre ele. Toque no ombro dele com esta mão ungida, por favor, e profetize, ore sobre ele. Diga: Deus, renova esta vida neste deserto agora. Abra sua boca e diga, clame, ore, profetize. Deus, renova esta vida, renova esta vida neste deserto, renova esta vida neste deserto, renova esta vida neste deserto, renova esta vida neste deserto. Uricandara mahashuri kandara mahara bagala baharas. Uricandara bahashandara bahara bakandara mahas. Urigala mahashuri garabakandara baga. Renova, 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 Espírito de Deus, renova, 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 Espírito de Deus, renova. Aleluia. Renova, 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 Espírito. Shurigalabakandarabagalabara, shurigalabahalabagarabakandala. Ura galabarra shuri gandarabarra bagara shandarabarra bagara bagas. Ura candarabarra sharabarra bacandala barra bagala bagara shundaras. Antes de eu continuar pregando, diga à pessoa que está perto de você, diga: Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo a tua história. Aleluia. Deus está no controle das coisas. Vamos ao capítulo 16 de Gênesis, para ver a segunda vez que Agar entrou no deserto. Observe bem que passaram-se os anos. Deus prometeu um filho a Abraão, fez um pacto com ele, mas descobriu então que Sarai não gerava filhos. E agora o nome de Agar é mencionado. Na verdade, ela já vivia com Abraão. Observe que o verbo está no pretérito. Tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Ela já convivia com a família da promessa. E Sara então adotou e aconselhou Abraão que adotasse um costume da época. Ela diz: o Senhor me impediu de gerar, toma minha serva por mulher, e eu terei filhos. Na verdade, Sara quis dar uma ajudinha a Deus. Ela quis tomar um atalho. Mas no deserto não tem atalhos. É Deus conosco e nós e Deus. No deserto Deus resolve tratar o nosso caráter. No deserto Deus resolve lapidar-nos, polir-nos. Pastor, eu nunca imaginei passar o que eu estou passando. Deus não ia te dizer mesmo, você não ia entender. Eu nunca imaginei sofrer o que estou sofrendo. Deus não iria te avisar mesmo. Deus mostra sempre o objetivo final. Agora os caminhos que Ele usa pertencem às suas próprias causas.
a sua própria soberania, o seu mistério escondido. Não pertence a nós determinar caminhos, os caminhos são determinados pelo Senhor. Glória a Deus. E ocorre então que naquele tratamento que Deus estava dando à família da promessa e também a Agar, Abraão aceitou o conselho. E a Bíblia nos diz que Agar ficou grávida. E paradoxalmente aquela situação que foi gerada por Sara sem culpa nenhuma de Agar, a Bíblia nos diz que Sara ficou com ciúme de Agar e começou a desprezá-la e reclamou a Abraão. E a Bíblia diz que Sara afligiu Agar e ela fugiu de diante de Sara e foi parar aonde? No deserto. Observe bem, os senhores, que esta segunda vez que ela entrou no deserto por si mesmo, não foi pelos outros. A segunda maneira pela qual nós entramos no deserto é por nossa própria iniciativa, por nossos próprios enganos, por nossos próprios julgamentos equivocados. Nós adentramos no deserto por nossas precipitações, por não esperar a ação de Deus, por achar que a nossa decisão é a sábia, que o nosso caminho é o melhor, que nós temos domínio da situação e esquecemos de buscar a direção de Deus. Eu quero dizer que Deus ainda precisa ter na minha vida a primeira e a última palavra, e na sua vida também. Nós não somos donos de nós mesmos, nós não nos pertencemos. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Pastor, mas a casa é minha, o carro é meu, o emprego é meu, tudo é meu. Não, nada é teu. Você é mordomo, tudo é de Deus. Você não tem nada. Diga glória a Deus, porque Deus é dono de tudo. Pastor, eu sou dono da minha vida, dono do meu nariz, vou onde quero, faço onde quero, digo o que quero. Não, Senhor, você não é dono do seu nariz, você não é dona do seu nariz, você não vai onde quer, você não diz onde quer, você não mora onde quer, você não trabalha onde quer. Você tem um dono, o dono é Deus, e é Ele o que sabe o que é melhor para a tua vida. Eu e você não somos donos de nada. Pastor, mas eu quero me casar com o fulano, ele é tão bonitinho, é o genro que a minha mãe pediu a Deus, mas Deus já autorizou. Pastor, mas aquela é a minha nora, é a nora que o meu pai sempre orou, Deus já autorizou. Vou trocar de emprego, você já perguntou para Deus? Vou vender o carro, você já perguntou para Deus? Vou fazer tal negócio, vou ir para tal cidade, você já perguntou se Deus autoriza você fazer? Aleluia, aleluia. Deus é o dono da sua vida. Dura esta palavra, pastor, e a palavra que Deus me manda pregar aqui esta noite. Você não é dono de nada. Eu e você não somos donos de nada. Nada nos pertence. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá para cumprirmos o seu propósito aqui na terra. Quem crê nesta verdade pode dar glória a Deus. Não compreender esta verdade divina, a soberania, oh glória a Deus. Salmo 139, Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, tu conheces o meu deitar e o meu caminhar antes que haja palavra na minha boca, Senhor. Eis que tudo tu conheces. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Para onde mirei eu do teu espírito? Se tomar as asas da alva e subir para as alturas, lá tu estás. Se eu me esconder no fundo do mar, lá tu me encontrarás. Se eu disser a noite que me cubra, então dia e noite será para ti uma mesma coisa, porque a tua luz brilha no meio das trevas. Ah, Senhora, de maneira terrível fui formado, tu me entreteceste
desde no ventre da minha mãe. Sonda-me os rins e o coração. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Glória a Deus. Deus é o dono da nossa vida. É Ele que tem que determinar os nossos caminhos. É Ele que tem que dizer para onde vamos, nos menores detalhes, pastor, nos menores detalhes. Por quê? Por uma razão só: Deus ainda fala, e eu sei que Ele fala aqui esta noite, neste lugar. Eu creio num Deus que fala, eu creio num Deus que dirige, num Deus que comanda. Glória a Deus. Mas Agar se precipitou e entrou no deserto. Agora, é claro, nós temos que compreendê-la, porque é um ser humano como nós somos. Olha a situação desesperadora: escrava, perseguida mais do que o normal, com uma gravidez indesejada. E o que ela pensava? Eu não quero esta vida para o meu filho. Tive que entregar o meu corpo a um homem que não tem nada a ver comigo. Servia apenas como um aluguel. E por consequência, e por sinal, este filho não será meu. Era uma situação extremamente desesperadora. E a Bíblia diz, irmãos, que ela fugiu, não disse para onde ia. Olha o capítulo 16, você vai ver que ela fugiu, não disse para ninguém para onde ia. Porém, tinha alguém com 2 olhos poderosos que acompanhava a história de Agar. Nem ela sabia, aleluia, que tinha alguém interessado nela mais do que nela mesma. Todo aquele sofrimento estava sendo acompanhado por alguém. Alguém zelava por ela, alguém queria fazer justiça, alguém via a situação de Agar e ela fugiu, diz a Bíblia, não disse para ninguém. Mas há uma expressão, pastor Haroldo, linda no versículo 7: e o anjo do Senhor a achou, a encontrou. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor tinha compromisso de guardar Agar, de ver aonde ela andava. Quando ela saiu do seu lugar normal, eu imagino, pela expressão bíblica, que o anjo saiu assim, deserto afora. Aonde está? Ele recebeu uma ordem lá de cima e disse: olha, Agar não está no seu lugar normal de sofrimento, de adoração. Alguma coisa aconteceu com ela, vai procurá-la. E o anjo saiu procurando Agar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, glória a Deus, para que a sua alma tenha prazer. O Senhor saiu procurar Agar, é porque ela era preciosa, era valiosa para Deus. Deus tinha compromisso com ela, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor a achou. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Aonde ela estava? Ela estava junto a uma fonte, na água uma fonte de água do deserto, junto do caminho de Sura. E ela disse: Agar, de onde vens? Para onde vais? Como quem disse: como é que tu entraste nesse caminho? Quem é que te mandou sair de onde estava? E ela confessou: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela foi sincera. Observe os milagres que ocorreram na sua vida, ou as surpresas que ocorreram na sua vida. Deixe-me lhe dar uma boa notícia: Deus tem uma boa surpresa para você. Dê o maior sorriso que você pode dar na sua vida e diga glória a Deus. Deus tem uma boa surpresa para você. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma surpresa para você. Deus tem uma surpresa para você. Mexa com ele aí, diga: Deus tem uma boa surpresa. No meio desta situação, no meio deste desespero, Deus tem uma boa surpresa. E qual foi a surpresa? A primeira surpresa foi que pela primeira vez o anjo do Senhor apareceu direto para ela.
Ela sempre estava acostumada a ouvir falar que Abraão encontrava com anjos, que Abraão falava com Deus, que Abraão conhecia um Deus todo-poderoso. Ela só ouvia falar, mas agora a presença de Deus estava face a face com ela. Não era um anjo qualquer, não era o arcanjo Miguel, não era Gabriel, era o anjo do Senhor, uma manifestação teofânica do próprio Cristo no Antigo Testamento. Não era um anjo qualquer, não, é o próprio Deus que se levantou do trono e disse: eu vou me encontrar com Agar para consolar o seu coração. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? A primeira surpresa que ela levou foi que Deus se manifestou pessoalmente para ela. Repita: a pessoa que está do seu lado: tem uma boa surpresa para você. Aleluia. Deus vai aparecer para você no meio deste deserto. Deus lhe deu uma ordem que ela não imaginava: volta, te humilia diante da tua senhora. Não é assim, Agar. O caminho que tu estás tomando não é o correto. Este não é o caminho da bênção. Deus está dizendo para Agar: por mais difícil que seja, o caminho tu tem que estar debaixo da mão de quem eu coloquei como autoridade sobre a tua vida. A bênção está lá. Mas a mão de Abraão é dura, Senhor, mas a bênção está lá. Mas, Senhor, Sara é muito exigente, ela me humilia. A bênção está lá. O meu compromisso contigo é através de Abraão. Como quem diz: não levanta o calcanhar contra eles. Levantar o calcanhar contra eles é levantar o calcanhar contra mim, Agar. A minha bênção na tua vida é através deles. Volta, te humilia. Diga amém. Amém. Difícil dizer amém. Diga ai, ai, ai. Pode dizer também. Volta, te humilia. A bênção está lá, não está onde você está buscando. Volta. Eu sei que o Espírito de Deus fala aqui esta noite: volta. Há um princípio de autoridade que está estabelecido aqui. Deus nos abençoa através de quem Ele determinou. Nós não somos abençoados sozinhos. Alguém que está acima de nós, que abre e fecha o céu sobre a nossa cabeça. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Ela aceitou o desafio. Vamos ao capítulo 16. Torna para tua senhora. O anjo viu o seu coração e disse mais: como tu aceitaste a minha ordem, agora eu vou te abençoar. Eu multiplicarei a tua semente, não contada será, por numerosa que será. Deus lhe deu a bênção da multiplicação. Levante mais uma vez a sua mãozinha ao céu comigo. Feche os seus olhos. Senhor, que a bênção da multiplicação esteja sobre esta igreja. Que a bênção da prosperidade esteja sobre este povo a partir deste instante. Que a tua bênção esteja derramada sobre a vida de todos os teus filhos a partir deste momento. Eu abençoo esta igreja com a bênção da multiplicação em todas as áreas, para a glória do teu nome, Senhor. Eu peço que abençoe todos os teus filhos neste lugar, que estão pagando o preço da humilhação, e glorifica o teu nome na vida de cada um dos teus filhos. Amém. A bênção da multiplicação está sobre a tua vida. Você pode dar glória a Deus mais uma vez? E a promessa de Deus se cumpriu. A Bíblia diz que ela retornou. Ela recebeu uma quarta surpresa. E olha, tu vais ter um filho, e o nome dele vai ser Ismael. Olha o que ele diz: não é o filho de Abraão, não é o filho de Sara, é o teu filho.
Tu estava procurando o teu, ele é teu, não te assusta não. Não é o filho de Abraão, não é o filho de Sara. Esta bênção é tua, esta bênção te pertence. Tu estás pagando o preço por causa desta bênção. Então o filho vai ser teu, e o nome dele vai ser Ismael, porque através dele vai ter um concerto meu contigo. E o nome Ismael quer dizer o meu Deus que me ouve e me vê. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Ela retornou abençoada, nasceu Ismael, e vieram os 13 anos melhores da vida de Agar. Ismael cresceu, se tornou um adolescente, irreverente como todos os adolescentes. Ela conquistou o amor de Abraão. Abraão amou Agar por causa de seu filho. A história agora era outra. 13 anos de felicidade, 13 anos de alegria para Agar, porque para Abraão e Sara, que não ouviram a voz de Deus, foram os piores 13 anos da vida deles, porque Abraão não ouviu a voz de Deus. Agar não tinha culpa naquela situação, mas por 13 anos Abraão não ouviu a voz de Deus. Deus não falou com Abraão. Agora para Agar foram os melhores anos da sua vida, anos de alegria. O filho cresceu, era o herdeiro. Ela sabia, este é meu, eu paguei o preço no deserto. Olha aqui, querido irmão, querida irmã, vale a pena pagar o preço no deserto, por uma razão só: você não vai imitar ninguém, você não vai copiar ninguém. O que Deus te dá é teu, exclusivamente teu, e para a glória do nome do Senhor. Pastor, estou aprendendo a pregar no deserto, pois você vai ser um grande pregador da maneira de Deus. Você não vai precisar imitar ninguém, nem ser igual a ninguém. Deus está fazendo você como uma matéria-prima única. Glória a Deus. Deus não precisa de cópia, Deus não precisa de xerox, Deus não precisa de fotocópia. Deus só trabalha com matéria-prima. Glória a Deus. E você é matéria-prima nas mãos de Deus. Você é matéria-prima nas mãos de Deus. É por isso que Deus te trouxe para esse deserto, para trabalhar com você. Você é único na mão de Deus. Não há ninguém igual a você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Passaram-se 13 anos. Agar pensou: nunca mais eu volto para o deserto. Abraão estava com 100 anos. Nasceu Isaque. E quando nasceu Isaque, a Bíblia diz que de novo aquele ciúme se apossou de Sara. Mas agora, quando veio a situação contraditória, Abraão disse a Sara: manda embora esta serva, ela não vai herdar com meu filho. Ocorre que Ismael era um adolescente irreverente, e a Bíblia nos diz que ele começou a rir de Isaque, e aquilo não foi aceito aos olhos de Sara. E Abraão não aceitou esta palavra. Ele se lembrou do passado. O menino fazia parte da sua vida, era seu filho amado, era um belo adolescente, era um lindo rapagão, valente, risonho, como todo adolescente, era alegre. Mas Deus apareceu para Abraão e disse: não te pareça mal esta palavra, ouve a voz de Sara, porque a tua descendência é Isaque e não Ismael. Agora não te preocupa, eu farei de Ismael uma grande nação. Versículo 14 do capítulo 21. Levantou Abraão pela madrugada, tomou o pão, um odre d'água, deu a Agar e também ao moço, e a Bíblia diz que despediu-o. E outra vez ela foi parar no deserto. A terceira vez, a terceira forma pela qual nós podemos entrar no deserto é quando Deus nos manda. Aleluia. Aleluia. Ela não entendeu mais nada. Ela não era mais aquela jovem de 20 anos atrás que veio do Egito, forte. Não era mais aquela escrava, certamente com alguma atratividade física. Abraão já era um velho. Ela já era provavelmente uma senhora de meia idade.
não tinha mais esperança nenhuma. Ela perdeu a esperança, saiu errante pelo deserto, sem saber o que pensar, sem saber o que dizer. Ela não entendia mais nada. Ela pensava: agora que a minha vida está pronta, está feita, está tudo bem, a minha felicidade construída, eu venho parar neste deserto de novo, e me vejo agora sem família, sem proteção, sem ajuda, sem saúde, não tenho mais idade para recomeçar, não sei o que fazer da minha vida. Saiu errante pelo deserto, consumiu a água do odre, comeu o pão e sentou-se para morrer. E o moço também assentou-se para morrer. Não tinha mais solução. Não tinha mais solução para ela. Irmãos, a justiça de Deus não permite injustiça. Diga glória a Deus por esta verdade. Deus é responsável por reverter qualquer quadro. A resposta final que eu encontro para receber a autorização de Deus para pregar esta mensagem esta noite, no início deste trabalho, é que o Espírito de Deus está consolando vidas aqui neste lugar. O Espírito de Deus, através desta mensagem, está dando explicações a perguntas feitas e sem respostas. Passaram-se os anos e lá foi ela para o deserto. Será que Deus seria conivente com o erro de Abraão e Sara, por mais que fossem escolhidos de Deus? Não, 1000 vezes não. Quando ela está nesse estado de desespero, ocorre algo que atrai outra vez a presença de Deus. Há 13 anos atrás, o anjo do Senhor disse para Agar: coloca o nome do moço Ismael, aquele que me ouve e me vê. Isto quer dizer o seu nome. Isto quer dizer que Abraão, ou melhor, Ismael tinha com Deus e Deus com ele um concerto. Todas as vezes que Ismael clamasse, Deus haveria de aparecer. Todas as vezes que a voz de Ismael soasse, Deus haveria de se manifestar. E entre tantas coisas que Ismael aprendeu com Abraão, ele aprendeu a orar ao Deus de seu pai. A Bíblia diz que ele sentou. Não se diz o que ocorreu com Agar, não diz que ela chorou, não diz que ela clamou, só diz que ela sentou dizendo: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, diz a Bíblia. Mas não foi o choro de Agar que Deus ouviu. A Bíblia diz no versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino. O que aconteceu, pastor Luiz Antônio? Aquele menino usou da promessa de Deus que estava na sua vida. Ele levantou a voz. Eu não sei que clamor ele fez, mas eu imagino ele diz assim: Deus do meu pai, Deus de Abraão, Deus que me fez promessa, lembra-te da tua promessa. E a Bíblia diz que aquele anjo que 13 anos atrás tinha tratado com Agar, se moveu e apareceu de novo para Agar e o seu filho. Quantos têm promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus, fique com a mão levantada, por favor. Feche os seus olhos comigo e diga: Senhor, renova sobre a minha vida a tua promessa. Agora eu quero que você dê a mão ao irmão que está do seu lado. Levante as mãos aos céus. Feche os seus olhos. Diga: Deus, renova sobre a minha vida a tua promessa. Deus, a única coisa que eu tenho para confiar é a tua promessa. Deus, não me deixa desfalecer por causa da tua promessa. Eu não mereço, mas eu tenho a tua promessa. Eu reivindico a tua promessa sobre a minha vida. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Cumpre a tua promessa.
cumpre a tua promessa. Clame, clame, clame. Eu quero ouvir você clamar. Abra a boca agora e clame. Clame, clame, clame. Por alguns segundos. Por alguns segundos eu quero ouvir você clamar. Abra a sua voz, levante, abra a sua boca, levante a sua voz e clame, 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 clame. Clame, clame pela promessa, reivindique a promessa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Clame, clame, Espírito de Deus, renova sobre cada vida o poder da tua promessa. Renova sobre cada vida a vigência, a autoridade da tua promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, todos aqueles que têm promessa, renova sobre eles agora a alegria de viver baixo a esta promessa. Glória a Deus, glória a Deus. De mãos dadas, clamando, orando, eu quero que você esteja em pé. Não solte a mão do seu irmão, solte o que você tem no banco, mas segure a mão dele e continue clamando em pé, por favor. Fique com as suas mãos erguidas aos céus. Por que, pastor Luiz Antônio? Porque quem tem promessa de Deus não morre sem que a promessa se cumpra. Não morre sem que a promessa se cumpra. Glória a Deus. Deus vai agir na sua vida em função da promessa que Ele te fez. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ouvir você clamar pela promessa agora. Lembre-se da promessa que Deus fez da sua vida e clame. Glória a Deus, glória a Deus. Eles agora não estavam desprotegidos no deserto, eles estavam protegidos pela promessa de Deus. Uramanda galashuri kandala mahala bagara shandala maha. Urakandara mahashuri kandala bahara bakandala bahala baha. Uramakandara bahashuri kandara bahara bakandaraya. Urabakandara mahashuri kandara mahara bakandaraya. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para mim aqui, eu estou concluindo a mensagem. Agar não viu, mas Deus tinha plantado um arbusto naquele deserto, justamente no lugar por onde ela passaria. Aquele arbusto só estava ali por causa de Agar e de Ismael. Você não está vendo Deus nos menores detalhes, mas o caminho que Deus tem preparado para ti tem te mantido vivo ao longo dos anos. Deus plantou aquele arbusto ali só por causa de Agar e Ismael. Quando ela levantou os olhos, não se sabe de onde, já tinha um poço de águas vivas. Eu creio que foi o anjo do Senhor que cavou. E a Bíblia diz que ela tomou o menino que estava prostrado, se colocou em pé e viveram ali naquele deserto e foram vitoriosos no deserto. Eu quero orar por você no final desta mensagem, que tem promessa de Deus sobre a sua vida, que tem passado por vários tipos de deserto, por várias etapas. Como profeta de Deus, o Espírito de Deus me ordena a te dizer que o teu deserto termina esta noite para a glória do nome do Senhor. Deus está abrindo um poço de águas vivas neste deserto. Não vai ficar só neste arbusto pequenino que está te impedindo de morrer, não. O anjo do Senhor está aparecendo para renovar a promessa na tua vida. Saia do seu lugar, venha aqui na frente do altar, venha rápido.
Aleluia. Aleluia. Labagashurika labaha. Likanda labagashura labaha. Labagalashurika labaha labaha. Olha aqui para mim. Deus não tirou Agar do deserto. Deus transformou o deserto. Isaías capítulo 32, versículo 15. Há de ser, diz o Senhor, que o deserto se transformará em campo fértil. O campo fértil se transformará em jardim, e o jardim se transformará em pomar, quando vier lá do alto o Espírito do Senhor sobre as vossas vidas. O que eu estou dizendo esta noite é exatamente isso. Deus vai transformar o teu deserto em campo fértil. Somente aquele que crê dê o melhor glória a Deus da sua vida. Olhe para mim aqui, diga, bata no peito e diga assim: eu creio que Deus transforma o meu deserto. Por que isso, pastor Luiz Antônio? Você tem que interiorizar a promessa. A promessa tem que pertencer para a sua vida. Não basta ouvir promessa para os outros. Não basta ter a promessa na mente. A promessa tem que entrar no nosso coração. É por isso que Deus levou Agar e Ismael para o deserto. A promessa estava em Ismael. Ismael era parte dela. A promessa tem que fazer parte da sua vida. A promessa tem que comer com você, tem que respirar com você, tem que deitar com você, tem que levantar com você. Você tem que caminhar durante o dia dizendo: eu sou filho da promessa, eu tenho promessa, Deus vai cumprir a promessa, eu dependo da promessa, eu creio na promessa. A promessa tem que fazer parte da tua vida. Creia na promessa de Deus. Pastor Haroldo, eu quero que o senhor suba até o altar aqui comigo. Estenda suas santas mãos a este rebanho que lhe pertence, por favor. Quero pedir a sua permissão para que aqueles obreiros que o senhor autorizar me ajude a orar pelo povo de Deus. Os obreiros que o pastor autorizar, por favor, me ajude a orar pelo povo de Deus. Eu quero que os obreiros estejam aqui em meio ao povo de Deus, espalhados com as mãos estendidas, para interiorizar a promessa de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou orar por você, os obreiros vão clamar, mas a promessa também depende de você. Abra sua boca e clame, 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 clame. Peça para Deus transformar o teu deserto. Peça, clame, clame. Irmã Valquíria, pode preparar o hino. No final da oração a senhora entra louvando a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Já pode preparar um microfone aqui, a irmã Valquíria, para que no final da oração ela entre louvando. Clame, clame, clame pela promessa. Ó Deus da minha alma, ó Deus de milagres, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de maravilhas, Deus de Agar, Deus de Ismael, Deus que ouve a nossa oração, Deus que conhece a nossa vida, Deus que tem promessas, Deus que entra conosco no deserto, Deus que nos autoriza a experimentarmos toda sorte de provações e toda sorte de tribulações, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. O Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece aqueles que são escolhidos, o Senhor conhece aqueles que são chamados, o Senhor conhece aqueles que são separados para a glória do seu nome. Eu apresento a ti agora
a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão enfrentando um terrível deserto, deserto existencial, deserto emocional, deserto espiritual, passam pelo caos da situação, não tem saída, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. O Senhor é o Deus da promessa, o Senhor é o Deus de Agar, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é aquele que abre porta aonde não tem porta, o Senhor é aquele que cava um poço em meio ao deserto. Ó Deus da minha alma, Senhor dos senhores, Senhor de prodígios, Senhor de milagres, Senhor de maravilhas, abre as janelas dos céus, envia o teu anjo agora para socorrer a vida deste meu irmão e desta minha irmã que passa pelo deserto, que sofre, que está sem saída, está num beco sem saída, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Renova a promessa, renova a promessa, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria. Senhor, no teu nome agora, o deserto da enfermidade nós repreendemos agora e autorizamos a unção da cura divina sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. Ó Deus, o deserto familiar, nós declaramos que este deserto recebe a tua intervenção agora, recebe um milagre agora, e estas vidas são transformadas, esta família é transformada para a glória do teu nome. O deserto financeiro, o deserto espiritual, transforma agora pelo poder do teu nome. É o Senhor que tem autoridade de intervir no nosso deserto e de rever os nossos princípios e de nos sustentar para a glória do seu nome, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, transforma este deserto em campo fértil, o campo fértil em jardim, o jardim em pomar, para a glória do teu nome.